1 Samuel 25, a morte de Samuel, e Samuel morreu, e todos os israelitas estavam reunidos e lamentavam por ele e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã, Davi e Nabal. E havia um homem em Maom, cujas posses estavam no Carmelo, e o homem era muito abastado, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. Ora, o nome do homem era Nabal, e o nome da sua esposa Abigail, e ela era uma mulher de bom entendimento e de formosa aparência. Mas o homem era grosseiro e mau nas suas ações, e ele era da casa de Calebe. E Davi ouviu no deserto que Nabal tosquiava as suas ovelhas. E Davi enviou 10 jovens, e Davi disse aos jovens: Subi ao Carmelo e ide até Nabal, e saudai-o em meu nome. E assim direis àquele que vive em prosperidade: A paz seja contigo, a paz seja com a tua casa, e a paz seja com tudo o que tens. E ora, tenho ouvido que tu tens tosquiadores. Ora, os teus pastores que estavam conosco, nós não os ferimos, nem houve qualquer coisa que lhes faltasse, todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te mostrarão. Portanto, permite que os jovens encontrem favor em teus olhos, pois chegamos em um bom dia. Dá, rogo-te, o que quer que venha à tua mão aos teus servos e ao teu filho Davi. E quando os jovens de Davi vieram, eles falaram com Nabal segundo todas estas palavras em nome de Davi e terminaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Há muitos servos atualmente que rompem cada qual com o seu senhor. Devo eu, portanto, tomar do meu pão e da minha água e da minha carne que matei para os meus tosquiadores e dar a homens a quem não sei de onde são? Assim os jovens de Davi voltaram no seu caminho e se foram novamente e vieram e lhe contaram todos aqueles dizeres. E Davi disse aos seus homens: Cingi sobre cada homem a sua espada. E eles cingiram sobre cada homem a sua espada, e Davi também cingiu a sua espada, e subiram lá atrás de Davi cerca de 400 homens, e 200 permaneceram junto aos pertences. Porém um dos jovens contou a Abigail, esposa de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso senhor, e ele ralhou com eles. Porém os homens foram muito bons para conosco, e não fomos feridos, nem nos faltou coisa alguma, contanto que estivéssemos em trato com eles quando estávamos nos campos. Eles eram uma muralha para nós tanto de dia como de noite. Todo o tempo estivemos com eles cuidando das ovelhas. Agora, portanto, sabe e considera o que farás. Pois o mal está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Pois ele é de tal modo filho de Belial, que um homem não consegue falar com ele. Abigail apazigua Davi. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães e 2 garrafas de vinho, e 5 ovelhas recentemente preparadas, e 5 medidas de cereal tostado, e 100 cachos de uvas passas, e 200 bolos de figos, e os colocou sobre jumentos. E ela disse aos seus servos: Segui avante antes de mim, eis que vou depois de vós. Ela, porém, não contou ao seu marido Nabal. E assim foi que, enquanto ela montava o seu jumento, ela desceu pela cobertura do monte, e eis que Davi e os seus homens desceram contra ela, e ela os encontrou. Ora, Davi havia dito: Certamente em vão guardei tudo o que este companheiro tem no deserto, de modo que nada faltou de tudo o que lhe pertencia. E ele me retribuiu o bem com o mal. Assim, e ainda mais, faça o Criador aos inimigos de Davi, se eu deixar de tudo o que lhe pertence pela manhã, qualquer um que mije contra a parede. E quando Abigail viu Davi, ela se apressou, e apeou do jumento, e caiu diante de Davi sobre a sua face, e se curvou até o chão, e caiu aos seus pés, e disse: Sobre mim, meu senhor, sobre mim deixa esta iniquidade estar. E deixa a tua criada, rogo-te, falar ao teu ouvido, e ouve as palavras da tua criada. Rogo-te que o meu senhor não leve em consideração este homem de Belial, a saber, Nabal. Pois, como é o seu nome, assim é ele. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os jovens do meu senhor, aos quais enviaste. Agora, portanto, meu senhor, como vive o Senhor, e como vive a tua alma, visto que o Senhor te deteve de vir para derramar sangue,
e de te vingar a ti mesmo com a tua própria mão? Deixa agora os teus inimigos e aqueles que buscam o mal ao meu senhor serem como Nabal. E agora esta bênção que a tua criada trouxe ao meu senhor, que seja também dada aos jovens que seguem o meu senhor. Rogo-te que perdoes a transgressão da tua criada, pois o Senhor certamente fará do meu senhor uma casa segura, porque o meu senhor luta as batalhas do Senhor, e o mal não foi encontrado em ti em todos os teus dias. Contudo, um homem se levantou para te perseguir e para buscar a tua alma, mas a alma do meu senhor estará atada ao fardo da vida com o Senhor teu Criador, e as almas dos teus inimigos, aquelas ele arremessará por funda, como se do meio de uma funda. Isso sucederá quando o Senhor tiver feito ao meu senhor segundo todo o bem que falou a teu respeito, e tiver te indicado soberano sobre Israel, que isto não te será por angústia nem ofensa de coração ao meu senhor, por teres tu derramado sangue sem motivo, ou ter o meu senhor vingado a si mesmo. Mas quando o Senhor tiver lidado bem com o meu senhor, lembra-te então da tua criada. E Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor e Criador de Israel, o qual te enviou neste dia para me encontrar, e bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu que me impediste neste dia de vir a derramar sangue e de vingar a mim mesmo com a minha própria mão. Pois em verdade, como vive o Senhor e Criador de Israel, o qual me refreou de te ferir, se tu não tivesse se apressado e vindo me encontrar, certamente não teria sobrado a Nabal, pela luz do amanhecer, ninguém que mijasse contra a parede. Assim Davi recebeu da sua mão aquilo que ela havia lhe trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, vê que atentei à tua voz e aceitei a tua pessoa. A morte de Nabal. E Abigail veio a Nabal. E eis que ele fazia um banquete na sua casa, como o banquete de um rei, e o coração de Nabal estava alegre dentro de si, pois ele estava muito embriagado, pelo que ela não lhe contou nada, menos ou mais, até a luz do amanhecer. Porém sucedeu pela manhã, quando o vinho saiu de Nabal, e a sua esposa lhe contou todas estas coisas, que o seu coração morreu dentro dele, e ele se tornou como uma pedra. E sucedeu cerca de 10 dias depois que o Senhor feriu Nabal, e ele morreu. Davi casa com Abigail, e quando Davi ouviu que Nabal estava morto, ele disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa do meu vexame da mão de Nabal, e guardou o seu servo do mal, pois o Senhor devolveu a impiedade de Nabal sobre a sua própria cabeça. E Davi mandou buscar e conversou com Abigail para tomá-la para si por esposa. E quando os servos de Davi chegaram a Abigail no Carmelo, eles lhe falaram, dizendo: Davi nos enviou a ti para te tomar para si por esposa. E ela se levantou e se curvou sobre a sua face até o chão e disse: Vede, permite que a tua criada seja uma serva para lavar os pés dos servos do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou em um jumento, com 5 das suas donzelas que iam após ela. E ela foi após os mensageiros de Davi e se tornou sua esposa. Davi também tomou Ainoã de Jezreel, e elas também foram ambas suas esposas. Porém Saul havia dado Mical, sua filha, esposa de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim,